Fala galera, seja bem-vindo a mais um Café com a Polícia. Hoje vamos conversar com um ex-colega de profissão, policial civil em Santa Catarina. Mas antes de bater esse papo com ele, você que deseja ser policial um dia, pensa em estudar para concurso ou já está até estudando, o que você vai fazer no dia da prova? Responder várias e várias questões no intervalo de 4, 5 horas. 80, 90, 100, 110, 120 questões no intervalo curto de tempo. Você precisa treinar para saber se você consegue responder este número de questões nesse intervalo de tempo e ainda tirar uma boa nota. E para você treinar, existe o Projeto Caveira, a melhor plataforma de simulados para concursos policiais. Então você que quer fazer um concurso policial, vai ter lá simulados para o concurso que você quer. Por exemplo, você quer ser policial civil em Santa Catarina, vai vir um concurso aí em breve, você vai lá e compra um pacote de simulados para a Polícia Civil de Santa Catarina. São questões que estão lá com o mesmo nível e dentro dos temas do edital do concurso. Então você vai ter uma similaridade muito grande ali do que você vai encontrar na prova com o que é o simulado do Projeto Caveira. Por isso que é a plataforma referência em simulados para concursos policiais. Então vai lá na descrição do vídeo, tem o link deles lá, acessa o site deles, escolhe o seu pacote e no pacote completo deles você pode usar o cupom de desconto CAFÉ para ganhar um descontão show de bola, beleza? Dito isto, vamos agora conversar com meu amigo Juliano. Seja bem-vindo ao Café com a Polícia, meu irmão. Valeu, Cauã, obrigado. Muito feliz de estar aqui. Eu acho que vai ser um papo bacana aí entre nós. Show de bola. Eu tô hoje trocando a câmera porque o Simon teve um problema familiar aí, não pôde vir. Então, se tiver rulo na troca de câmera, gurizada, vocês já estão ligados que é porque eu que tô aqui na operação. Mas enfim, Juliano, você entrou na polícia em 2016, né? A gente fez a mesma academia de polícia. Isso, 2016. O que você fazia antes da polícia e por que resolveu ser policial? Bom, eu sou formado em matemática, então a minha história antes da polícia, basicamente profissional, né? É relacionada ao ensino. Então eu dei aula durante 16 anos, passei por todos os níveis de ensino, dei aula desde os pequenininhos, quinta série lá até faculdade, passando aí por pré-vestibular e concurso público. E nesse período de concurso público foi justamente quando eu comecei a pensar numa nova carreira, numa transição de carreira. A educação sempre foi uma coisa que eu gostei muito, assim, eu sempre gostei muito da sala de aula em si, do contato com os alunos. Mas assim como na polícia a gente tem algumas mazelas, na educação nós também temos. E isso tudo me incomodava bastante. E, enfim, eu fui pensando numa transição de carreira aí, veio a ideia de concurso público, principalmente concurso público para a polícia. E aí eu juntei um pouco da minha parte de professor, que eu já estava dando aula para concurso público nessa época, com os meus estudos. E meio que casou da gente conseguir continuar fazendo isso aí. Passei no concurso público aqui de Santa Catarina, vim para a polícia, continuei dando aula durante um tempo ainda, e até 2018, final de 2018, atualmente tô meio parado, mas a gente já tá numa transição nova para continuar também trabalhando com isso. Qual que é mais difícil? Lidar com a criançada na sala de aula ou com os vagabundos quando prende? Ambos são difíceis. Na educação a gente tem essa peculiaridade de trabalhar sempre com criança, com adolescente, né? Eu trabalhei muito tempo ali com pré-vestibular, adolescentes de 14, 15, 16 anos. Então é uma idade difícil e em sala de aula eu acho que todo mundo tem noção também do tamanho da dificuldade, então a gente tem que saber lidar com esses problemas. Já com a vagabundagem é um tratamento diferente, né? A gente pode agir de uma forma mais enérgica quando é necessário, mas ambos são difíceis. Não vai vir os pais reclamarem se der uma bronca no vagabundo. Exatamente. Às vezes o problema maior é com os pais e não tanto com os filhos. Pois então. Cara, você estava quantos anos quando decidiu fazer o concurso da Polícia Civil? Eu comecei a estudar com 33 anos, foi 2013 isso. 2013 tiveram 2 concursos nacionais que eu fiz, que foi para o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, e PRF, 2013, comecei a estudar ali no meio do ano. Depois, em 2014, já teve o de Santa Catarina, que foi quando eu fui aprovado. Depois levaram 2 anos aí para ser chamado à nossa academia. Sim. E tal, 2016. E nesse período eu continuei estudando, então de 2013... Lembra a posição que você ficou? Mais ou menos? 130
34, se eu não me engano. Foi bem? Não tenho certeza. Eu fiquei ali naquela... Tinha uma separação de 2 turmas inicialmente, que depois acabou não tendo, Como né? foi teu estudo para ser aprovado? Como é que tu montava a tua rotina, estratégia, enfim? Pois é, isso foi também uma coisa que eu sempre fui um pouco autodidata, assim, em tudo. Tem várias coisas que eu fico estudando, correndo atrás, e o meu estudo para concurso foi mais ou menos por aí também. Eu pensava vídeos da internet, estudava de materiais aleatórios, até o momento que eu comprei um material na época de um curso, e foquei naquele material escrito, mas sempre a parte de vídeos, eu ficava vendo, assim, vários vídeos na internet, caçando material. E isso me deu até um certo nível, né, de estudo, funcionou bem. Eu não precisei, acabei passando um concurso aqui e por uma opção também não continuei estudando. Tinha essa opção de aliar a polícia à educação durante um tempo. Então, porque o principal objetivo, quando eu entrei na Polícia de Santa Catarina, na verdade, o que eu percebi? Eu vim por realização pessoal, né? Eu deixei uma profissão para partir para uma outra. Me sinto super, super realizado hoje na profissão que eu tenho. Mas realmente, se a gente pensar na questão financeira, a polícia tem os seus problemas. O nosso salário não é ruim. É limitado, não é um salário ruim, mas é limitado. Não quer dizer que você vai produzir mais, trabalhar mais, você vai ganhar mais. Então, exatamente. Se você quer um pouco a mais da vida, você vai ter que fazer algo a mais, né? Exatamente nessa pegada. E como eu tinha esse lance da educação, eu continuei trabalhando na polícia, fazendo meu trabalho e também aliando com as minhas aulas, né? Então, na questão financeira também estava legal, sendo que, principalmente com esse advento do online aí que veio nesses últimos anos, eu cheguei a trabalhar um pouco com isso também, aumenta nessa possibilidade do que você falou, né? De você não ter muito um teto para te barrar. Então foi mais ou menos por aí que eu pensei assim, eu não vou talvez estudar para um outro concurso policial, por exemplo, uma PF, uma PRF, que eram os meus objetivos iniciais, porque também eu estava num estado muito bom, eu fui direto para uma cidade legal, que era Balneário Camboriú na época, já tinha minha família, então eu não tinha vontade mais de sair da polícia aqui, ir para uma outra polícia, de repente num estado muito distante, em situações que para mim, naquela situação, talvez não fosse adequada. Então, eu acabei optando por continuar na nossa polícia e trabalhar paralelamente aí com a educação. Usar esse tempo para ter algo seu, né? Exatamente. É importante. Mas uma curiosidade, quantas horas por dia você se dedicava ao estudo para o seu concurso? Então, variava bastante, porque o meu horário era restrito, né? Então eu procurava usar o máximo possível de horas que eu tinha livre para estudar. E com o tempo, porque foi um processo, né? Eu fui refinando algumas aulas que eu tinha, então eu começava a ganhar um pouco melhor e eu podia deixar de dar algumas aulas, então eu ia liberando algum espaço de tempo. Uhum. Então, nos últimos, quando eu dei o pega forte mesmo para concurso, assim, eu já estava com uma carga horária menor de aulas e estava estudando mais. Então, eu estudava... porque é difícil eu te dizer assim uma carga horária específica, porque às vezes acontecia assim, por exemplo, eu não tinha aula em uma manhã, então aquela manhã eu pegava e estudava a manhã toda. Uhum. Num outro dia eu tinha aula a manhã toda, então não podia estudar de manhã, estudava lá 2 horas à noite. E assim, de 4 a 6 horas por dia, pelo menos, eu dava um jeito de estudar, nem que era na noite, na madrugada, quando dava. Normal. 4 a 6 horas é bom pra caramba. É bom. E tua família, o que achou disso? De você ser policial? Uma coisa totalmente diferente do que você estava fazendo. Minha família não tem ninguém da polícia, pelo contrário, minha família é bem... Tem vários professores, inclusive minha mãe é professora, tem várias tias, primas, outros tipos de profissionais também. Não tinha ninguém policial, mas também ninguém falou... O máximo que falavam assim, mas será que não é perigoso, né? Aquela ideia que todo mundo tem. Vai morrer. Vai ter que trocar tiro com bandido e tal. Vão te perseguir. E o pessoal às vezes não entende que justamente quem vai para essa área é justamente a pessoa que talvez já tenha uma aptidão justamente para se expor a um risco maior. Eu sempre tive isso comigo, assim, eu sempre gostei de atividades de modo geral que me exponham ao risco. Uhum. Então, a polícia foi meio natural pra mim e não tive muito problema assim com a família também, não. Show. Aí você pegou,
foi chamado pra academia de polícia. Que turma que tu foi na academia, pô? November. É que assim, eu não lembro. A gente tava conversando antes, a gente tava na mesma academia de polícia, mas eu não lembro de ti na academia de polícia. Mas também, a gente lá fica com o cabelo raspado, sem barba, sem nada. Se tu vê o policial da academia de polícia depois de um ano, ele é outra pessoa. Sim. Então, isso aí dificulta um pouco, mas enfim. E a nossa academia foi uma academia que tinha muita gente também, né? Muitas turmas. Então, realmente, tem muita gente que eu encontro hoje e também conversa. Eu não conhecia a pessoa não me conhecia. A gente acaba, né, tendo essa relação depois. 400 pessoas, né? E você não pega 400 e bota tudo no mesmo lugar. Turmas de 30, 40 pessoas cada turma. Então, você conhecia muito bem as pessoas da tua turma. Isso. Aí, das outras, às vezes, um rolê aqui, outro ali, um futebol, um churrasco, né? Exato. Que acontecia muito. Mas, enfim. E como é que foi pra ti a academia de polícia? Essa experiência de uma academia de polícia? O que tu achou mais difícil? O que tu achou mais legal? Então, em consequência desse clique que eu tive na minha cabeça, né? Porque eu já vim pra polícia com uma certa idade, com a mentalidade já programada para uma nova experiência na minha vida. E às vezes eu conversava com o pessoal na academia e falava, que saco essa academia, aula à noite, não sei o quê. E pra mim, sinceramente, assim, eu curti a academia toda. Por mim, eu teria ficado mais tempo. A nossa academia foi uma academia longa. Eu sei que não é... Muita gente vai me ouvir falando isso e falar que esse cara é doido que tá falando. Não é unanimidade. Mas eu curti, assim, a academia, aproveitei tudo que ela proporcionou. E pra mim foi um período bem legal, um período de experiência... tanto na área profissional, mas principalmente um período de experiência pessoal, assim, bem, bem legal. Tanto é que hoje eu sou instrutor da academia também. Em 2021 eu fiz o teste seletivo. Sou instrutor, então, é muito legal, assim, os caras que eu tinha como referência nessa época lá, né? Muitos professores, não só da área operacional, como de outras áreas, que são meus colegas de trabalho hoje na academia de polícia também. Você tá lecionando lá? Eu tô dando... A gente fez o teste seletivo para 4 disciplinas, né? A disciplina de balística, a parte de tiro, TOP, né? Que é as técnicas operacionais ali policiais, e a parte de APH de combate também. Show. E como que... só o pessoal entender um pouco, né? Às vezes eu faço a pergunta pra ele, eu já sei a resposta, mas é que tem gente aqui que não sabe, né? Na verdade, a entrevista não é pra mim, é pra vocês. Como que é uma academia de polícia? Como é que foi a tua academia de polícia, resumidamente, né? Horários, enfim, mais ou menos o que tu estudou. A academia de polícia, a cada academia isso vai mudando e moldando com o momento atual da polícia, né? Mas falando da nossa academia especificamente, era em período integral, então a gente tinha aula manhã, tarde e noite. Não todos os dias, né? Mas quase todos a gente tinha esses horários. Segunda a sexta, né? De segunda a sexta, finais de semana não, né? Eu lembro que a gente não podia ter falta, né? De nenhuma falta. Se faltasse ia ter que ser uma super justificativa e tal. E as aulas em si, elas variam de aulas teóricas na parte de direito, por exemplo, na parte de atendimento, na parte de prática cartorária, a parte de perícia, né? Depois algumas aulas em laboratório de informática, onde você trabalha lá com confecção de boletim de ocorrência, aprender como funcionam os sistemas da polícia, o que você pode pesquisar, quais são as fontes, né, de informação que você tem, parte de investigação e a parte operacional, né, onde aí você vai... As disciplinas que geralmente a galera vai que gosta ali e tal, que é a parte de tiro, a parte das técnicas operacionais, parte de direção veicular, policial. E eu acho que é por aí, se eu não estou esquecendo de nada. Talvez me ajude a lembrar aí. Tu já tinha tirado antes ou não? Eu tinha tirado assim, mas atirado com um revólver na fazenda de um amigo. Nunca... Não lembrava direito. Não lembrava, não sabia técnica nenhuma, não tinha essa referência não. Eu lembro quando eu fui, cara, a primeira vez, eu tava de boa até, só que eu não sabia como é que era. Como a gente treinava com a .40, a 24/7, ela tem uma pressão diferente, tem a da 9mm agora, que veio a Glock depois, mas
Então, meu primeiro tiro foi com a .40. Eu lembro que eu senti uma pressão. Caraca, que irado, mano. Tipo, eu tava tranquilo, aí deu o primeiro tiro, bom pra caramba, daí deu uma tremedeira. Aí os próximos tiros, depois do primeiro, foram ruins. O primeiro eu acertei na obreia. O resto eu acertei fora. Depois foi voltando. Isso é natural. Hoje, eu como instrutor, eu já vejo isso. Porque o que acontece? No primeiro disparo, você ainda não tem aquela memória do que o armamento vai fazer com você, que é o barulho, é o recuo, é o fogo, né? Então, o primeiro disparo, você ainda não tem essa memória. Quando você efetua o primeiro disparo e percebe que acontece aquilo, começam a existir alguns erros, né, das técnicas de tiro, para isso, pensando em quem é iniciante, né? Que justamente são problemas relacionados a essa antecipação psicológica com relação ao tiro. Mas é uma coisa que o aluno, aos poucos, vai criando familiaridade, vai se adaptando com o armamento, vai ficando mais tranquilo, e com o passar das aulas, isso tende a trazer ele para um patamar de nervosismo controlado, né, desde que a pessoa consiga chegar nesse patamar, e daí ele consegue realmente extrair a melhor técnica dele, né? Então isso demanda um certo tempo mesmo. Sim, é que assim, o primeiro tiro que a gente dá com munição, antes disso, a gente deu, sei lá, diversos disparos em seco. O que é em seco? Sem munição. Então você apertava o gatilho, clac, não acontecia nada, a arma ficava parada. Então a gente treinava a mira várias vezes, até o dia de dar o primeiro tiro. Aí depois, quando dá o primeiro tiro, tu vê que tem recuo. E barulho e recuo. Barulho alto e recuo. Aí, pra compensar o recuo, o teu corpo, automaticamente, antes de tu disparar, ele baixa um pouco. Tu baixa um pouco a famosa antecipação do disparo, né? Ou o gatilhaço, quando acelera o gatilho também. É por isso que o primeiro disparo de todo mundo vai ser bem melhor do que os próximos, sei lá, 50. É isso. Aí até depois tu vai voltando e vai melhorando de novo. Exatamente. Isso é muito louco, né? Tu dá o primeiro disparo, tu se acha foda. Pô, fui bem pra caramba. Depois vai... Mas enfim. E terminada a academia de polícia, você foi trabalhar aonde e em que área você foi? Você foi fazer plantão? Você foi fazer investigação? Então, como a minha colocação ela foi relativamente boa no concurso, eu fiquei ali mais ou menos da metade para cima, né, das vagas que tinham. E no final da academia também já tinha uma nova... Acho que no final ali, quando foram feitas as escolhas, eu tava ali por 80 e alguma coisa, porque teve gente que foi desistindo, né, enfim, pelas regras lá da época. E eu já tinha... Eu tinha um sonho de... Eu não sou muito de falar assim, eu sonho com tal coisa, mas tem uma coisa que eu... Desde criança eu falava, isso é meu sonho, é morar no litoral. Eu sou do interior do Paraná e sempre morei 30 e poucos anos da minha vida lá. E sempre tive essa vontade de ir pro litoral. Então, quando teve a chance de vir pro concurso de Santa Catarina, eu já vim pensando nisso. Pô, eu vou achar um lugar no litoral pra eu ir. E na minha cabeça não era uma cidade badalada como Balneário Camboriú, que foi onde eu acabei indo. Eu pensava numa cidade mais tranquila, eu também queria tinha algumas outras coisas que eu buscava, além do trabalho da polícia, né? Uhum. Algumas coisas pessoais. E eu achava que uma cidade muito agitada não ia ser muito a minha vibe. Mas, enfim, dentre as vagas que tinham ali, eu peguei a última vaga de Balneário Camboriú. Eram 14 vagas na época, tinha bastante pra vaga. Itajaí também, não? Tinha pra Itajaí, tinha vários. Pra Joinville tinham várias também. São Francisco do Sul tinha, com São certeza. Francisco do Sul. São Francisco do Sul era uma opção minha, inclusive. Mas aí, como teve balneário ali, eu fiz um concurso em São Francisco, nesse meu período de estudos. Eu fiz o concurso para agente de guarda portuária. Pro Porto, para trabalhar no Porto na época. E eu não passei por uma questão. E eu sempre falo para meus alunos, como é dolorido você não passar em um concurso público por uma questão. E eu tenho essa experiência desse concurso, e foi uma questão boba. Era uma questão, assim, que eu sabia, bobeira. Então poderia ter passado, mas enfim, o destino tinha outras coisas para mim ali. Então eu acabei indo para Balneário Camboriú. Peguei a última vaga de Balneário. Fui chegando em Balneário, a gente foi pra CPP, é normal que a maioria, né, dos policiais, principalmente na nossa academia, que foi muito grande. Fui pra CPP, isso, centrão de plantão policial, onde a gente recebe a clínica geral, né, recebe ocorrências ali de
Lá tinha guarda municipal, polícia militar, as próprias ocorrências da polícia civil também. Depois de 3 meses ali, de 3 a 4 meses, a gente já foi chamado para uma investigação, para uma equipe de investigação, quem tinha interesse, na verdade, por uma equipe de investigação que ia ser formada, que também estava meio pela falta de efetivo e tal. Na época não tinha muita... A investigação estava meio paradona, assim. E daí, depois de 3 ou 4 meses ali, eu já parti para investigação. E aí teve um processo ali que eu passei por várias áreas de investigação, trabalhei na SIC, depois eu acabei trabalhando na DIC lá também, 2 anos e um pouco mais de 2 anos, e que foi o período que eu trabalhei com investigação em Balneário Camboriú. E como é que é um policial recém-formado morando em Balneário? Você estava casado na época ou estava... Tava casado. Então, eu já vim casado do Paraná. Então por isso que tu queria uma cidade tranquila. Isso, também. Balneário não era o ideal para... e a minha esposa também gostava da tranquilidade, então tudo acabou dando certo. Minha filha nasceu em Balneário, tem uma filha hoje, minha filha nasceu em Balneário Camboriú, inclusive. E Balneário foi assim, realmente foi uma cidade surpreendente para mim, porque eu tinha essa visão de que Balneário é esse negócio, ostentação, balada e tal. Riqueza, bagunça demais. E, na verdade, isso que a gente vê de Balneário durante alguns períodos acontece, lá fim do ano acontece, feriados prolongados, é quando realmente vem o grande público para a cidade. É a beira-mar, né? Na beira-mar também, né? As quadras mais perto da praia. Tem exatamente. Muito mais cidade, né? Mas quando você convive lá no dia a dia, você percebe que é uma cidade que te acolhe muito bem. Eu fiz muitos amigos lá. As pessoas são muito, muito legais assim mesmo. Tenho amigos até hoje lá. E eu pude aproveitar também os momentos, as inúmeras belezas que tem em Balneário, na essência. Então, curtir uma praia praticamente deserta. Em alguns momentos do ano você consegue ter isso, ter a tranquilidade de caminhar na beira-mar sem ter muita muvuca também. Dar uma volta de bicicleta, fazer uma corrida, fazer umas barrinhas na praia. Uhum. Lá eu comecei a surfar. Também era dentro desse negócio de morar no litoral, eu tinha essa ideia de surfar. Então também, lá na academia eu fiz uma primeira aula de surf em Florianópolis, aprendi ali as técnicas básicas. Quando acabou a academia, comprei minha prancha e fui pra água. E daí lá em Balneário que eu desenvolvi assim também. Sim. Ia surfar quase todo dia. Então foi um período muito, muito bom mesmo na minha vida. A pergunta que não quer calar: tem crime em Balneário Camboriú? Tem crime em Balneário. Também, mas é uma cidade que é muito segura, né? A guarda municipal é muito forte lá. As polícias, de modo geral, conseguem... Pra quem quer morar lá, tem que se preocupar com a criminalidade ou pode ir tranquilo? Como é que é? Eu acho que pode ir tranquilo. Eu diria assim que Santa Catarina, né, é um estado privilegiado com relação à segurança pública. Nós, quando estamos na polícia, a gente começa a ver coisas... e perceber coisas que acontecem na rua que a população normal não percebe, né? A gente até conversou sobre isso aqui nos bastidores antes de começar. Porque nós vamos desenvolvendo como policiais uma mentalidade que é justamente para estar preparado para o combate. Né? Depois a gente pode até falar mais sobre isso quando entrar nessa parte mais de polícia, assim. Mas o que acontece? Então, as pessoas comuns, né, que não são policiais, digamos assim, elas não veem algumas coisas que acontecem. Então, é óbvio que eu, como policial, e as pessoas que estão relacionadas à segurança pública, elas estão andando na beira-mar e elas veem que está ocorrendo o tráfico, que tem aquele cara que é perigoso. Mas eu diria que que Santa Catarina e Balneário Camboriú, que é a pergunta que você fez, é uma cidade tranquila, com criminalidade controlada. Mas existe, né? A criminalidade sempre existe muita coisa para se investigar, existe muito crime para combater, mas a gente vive num estado também que é privilegiado, realmente privilegiado com relação à segurança pública. Qual crime lá que mais ocorria em Balneário? Muito homicídio, roubo, tráfico? Dependendo da época, homicídio tinha bastante, mas na minha experiência ali, muito tráfico. Tráfico... Muita festa, muito fluxo de turista, né? Isso, muita droga sintética. Também existem os crimes de
ali de golpe do bilhete. Existe muito, por incrível que pareça, existe isso e muita gente cai. Tem muito idoso lá também, né? Muita gente aposentada que vai para a cidade para aproveitar a aposentadoria ali. E a vagabundagem aproveita para buscar esse espaço nos crimes que eles cometem. Então, esse negócio de golpe do bilhete, bingo clandestino, casa de jogos clandestinas também acontece. Mas eu diria assim que o tráfico é o principal, né? principal. E crimes violentos? Tem muito homicídio lá, não? Olha, eu tô por fora dos índices, né? Mas na época que eu estava lá tinha, mas não era nem tanto em Balneário, né? Porque ali Balneário pega também a parte de Camboriú. A gente tinha muita ligação de crimes com Itajaí, Navegantes, né? Mas em Camboriú, principalmente, tinha um alto índice de homicídios, assim, na época. Balneário também, mas nem tanto quanto Camboriú. Assalto a comércio, acho que devia ter um pouquinho mais, talvez, né? Dependendo mais pra dentro ali de Balneário, talvez. Acontecia, eu tive a oportunidade de investigar algumas situações de roubo e de furto em comércio. Também é outro crime que acontece muito, né? Furtos em tese pequenos, mas para quem é lesado não é pequeno, né? Um furto de uma bicicleta, o furto de um celular, o furto de uma correntinha na rua, né? Então, também tinha muita coisa nesse estilo, né? Aquele cara que é morador de rua, que talvez não tenha condições. Rouba um carro em Balneário? Também tive a oportunidade de trabalhar em alguns momentos com roubo de carros e acontecia bastante também. Mas, no geral, pro turista, o cara vai lá, vai querer passear com a família, um feriado, um final de semana, um final de ano, enfim. Ele pode ir tranquilo pra curtir a praia, curtir os lugares lá, que, assim, ele tem que ter muito azar pra alguma coisa acontecer com ele. Resumindo. E assim, é aquele negócio dos cuidados que as pessoas têm que ter de modo geral. Né? Às vezes eu reparo isso. Você vai eu vou, sei lá, tô no shopping, por exemplo, o cara vai fazer o pedido dele, vai buscar um lanche, ele deixa o celular dele em cima da mesa e vai lá, ou deixa a bolsa e vai buscar o lanche dele. Depois furtam o celular e o cara vai reclamar. Ah, tá, mas não poderiam roubar. Não poderiam, mas a gente tem que ter consciência que nós vivemos... Nós não estamos porque, como dizem, não estamos na Suíça, então a gente vive num país em que existe a criminalidade, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Então, as pessoas que têm um certo cuidado, né, no seu dia a dia, né, onde deixar o carro, de repente, gasta uma graninha, deixa o carro no estacionamento, vai deixar na rua, até porque às vezes não é um roubo, um furto, mas pode acontecer alguma outra coisa, né, numa cidade como Balneário Camboriú, mas... Eu diria que se a pessoa tiver alguns cuidados básicos com a segurança, ela pode ir tranquilo para lá, sim. Show de bola. Eu vou pegar uma água para nós, que eu esqueci de servir. Deixa eu pegar ali. Fechou. Lembrar de cortar isso aqui, hein, Simon? Ou não corta também. Vai direto. Quando o negócio é mais informal. Pegar uma água e esqueci. Principalmente quem fala bastante, né? Eu já tava com a garganta seca aqui, mas ia bancar. Eu quando vou pra podcast, na entrevista e tal, eu tenho que tomar bastante água. Né? Eu não consigo falar. Obrigado. A época que eu dava aula, cara, também eu bebia muita água, assim. Hoje eu tenho que ficar me policiando, né? Tem que o tempo inteiro com a garrafinha e... Eu tô sem coisa, vou botar no cantinho. Não, eu vou segurando aqui, se ficar... Pode ser? Pode, nem aparece na filmagem. Tranquilo. Não aparece. Voltando, agora já tomamos água. Tu lembra como é que foi a tua primeira prisão e a sensação disso? Eu lembro, e não foi uma prisão como eu imaginava, assim, aquela prisão de filme que a gente vê, né? Cinematográfica. Mas ela foi uma prisão de polícia, de inteligência policial, assim. Era um gerente de uma de uma loja, bem conhecida, inclusive, que praticava crimes na parte de contábil, uma espécie de estelionato. Eu não lembro na época, porque eu fui com um policial antigo, também eu cheguei e esse policial foi pra falou... apoio, não foi investigação tua. Isso, exatamente. Né? O policial, vamos lá que eu tenho que prender um cara. Daí, novinho, tá chegando, vamos, então beleza. Aí a gente foi e a gente entrou nessa loja,
Nós estávamos, eu não lembro, acho que 3, acho que éramos 4 policiais. E a nossa tática foi entrar na loja, fingir que nós éramos pessoas que estavam comprando ali na loja e tentar identificar onde estava o cara. Ele já tinha o mandado de prisão contra ele. E assim que a gente identificasse, tentar prender esse gerente lá na época. E a gente ficou na loja, não identificava o cara e tal, e a gente foi buscando informações dentro do possível também. No fim, a gente não sabe exatamente se o cara já estava escondido ou se foi porque ele percebeu alguma movimentação nossa, porque também polícia novo não é muito... Talvez não tenha sido muito discreto na ação, né? Até porque os caras a gente quer mostrar que é polícia e tal, isso é natural. E esse cara estava escondido dentro do armazém dessa loja, assim, e ficou lá, e a gente, no fim das contas, a gente conseguiu chegar lá, meio que teve que correr atrás do cara, assim, meio que prensou ele num canto e fizemos a prisão. Mas era uma pessoa que não oferecia risco, assim, não é uma pessoa que estava armada ou que tivesse necessidade quisesse confrontar com a gente, né? Então foi uma prisão relativamente tranquila. Não foi nem, se eu não me engano, a gente nem usou algema na época, porque era também uma situação que teve que tirar da loja, passar pelos funcionários, colocar na viatura e tal. O cara foi solícito também, depois. Levamos pra viatura, levamos pra delegacia, fizemos os procedimentos. Essa foi minha primeira prisão. Ah, mas é legal. Antes dá um nervosismo, assim, um negócio diferente, né? Tu não sabe o que vem pela frente, né? Depois tu acaba vendo que muitas das prisões que tu faz, tu leva na conversa. É claro que depende, né? Se tu vai prender alguém faccionado, enfim, mas tu vai prender um cara que, por exemplo, um estelionatário, é outro tipo de abordagem, né? Normalmente é um crime não violento, o cara não tem arma. Claro que vai sempre ligado, né? A gente tem que esperar o pior, mas... Mas a gente vê que na conversa tu fala, ó, cara, casa caiu, vai ter que ir com a gente. Ah, tá, posso chamar o advogado? Posso chamar, isso aí. Avisar familiar? E com o tempo você vai pegando o feeling, né, das situações, e você, na situação real ali, você vai percebendo, essa situação aqui é uma situação que às vezes inicialmente você vai, opa, isso aqui pode ser perigoso, quando você chega lá, ela não é tão perigosa assim, você vai percebendo como a pessoa age, o que você pode fazer, o que não pode fazer. Então, nem sempre, né, às vezes, principalmente para quem não é policial, né, às vezes tem aquele negócio de que o policial tem que ser sempre enérgico, sempre truculento, tem que chegar rasgando sempre. Tem vezes que precisa, e a gente chega quando precisa, tem que saber fazer isso também, mas muitas vezes a gente consegue fazer justamente isso que você falou, de acordo com a situação, você vai levando na maciota ali, e acaba sendo melhor, tanto para você não se expor indevidamente, porque não há necessidade, né, quanto para a pessoa que está sendo presa lá também. Mas a gente gosta também, cara, dar um trabalhinho. Às vezes é bom. É bom. quando tem o cara que não quer ir na boa, é legal também. É legal. Aí a gente tem que usar nossas técnicas para isso, né? Por isso que tem academia lá, a gente aprende como é que algema o cara, como é que imobiliza o cara. Aliás, quando a gente falou da academia, tinha defesa pessoal, né? Foi uma das coisas que eu acabei não citando, as aulas de defesa pessoal também. Pior que a defesa pessoal na academia de polícia, se tu continua treinando, tu vai pegando. O problema é que se sair de lá e não treinar mais, tipo, dá 2 meses tu esqueceu tudo. Isso, Esse que é o problema, mas pra tudo na vida, né, cara? Enfim, lá em Balneário Camboriú, você trabalhou numa especializada de investigação de algum crime específico ou geral? Enquanto eu tava na SIC, é porque, talvez também pro pessoal que não entende, né? A gente, basicamente, nas delegacias que são das cidades, né? Das regionais, a gente tem o que a gente chama de SICs e DICs, né? Então, a SIC, ela meio que ela tem algumas divisões de crimes. Setor de investigações e capturas. Isso. É mais geral. Mais geral, isso. Geral. Então, eu trabalhei muito com crimes que eu comentei ali antes, né? Furto, tinha tráfico também, mas é menos, esses estelionatos, essas coisas assim. Quando eu fui pra DIC, né, aí ela já trabalha com alguns crimes específicos. Então, as DICs têm, por exemplo, homicídios que é de autor não identificado, eles vão para as DICs. Então, homicídio, quem investiga são as DICs. Tráfico, quem investiga são as DICs de modo geral. E
Quando eu fui pra DIC, daí eu trabalhava com tráfico especificamente. Mas como não era só isso, como faltava gente, né? Então a gente também trabalhava com outras coisas. Cheguei a trabalhar com investigações de roubo, por exemplo, roubo a banco, inclusive, que ocorreram na cidade de Balneário Camboriú. Você chegou a prender algum traficante grande nesse teu período lá? Ou um cara que talvez tinha mais grana, era um cara que não morava num lugar simples, como a gente vê a maioria das vezes, né? Mandado de tráfico, enfim, favela, essas coisas. Uhum. Você chegou a prender alguém, tipo, numa casa boa, num apartamento bom? Sim, lá era bem comum, tanto em Balneário Camboriú como Itapema também, a gente atuava em algumas situações. Era bem comum a gente pegar esses traficantes que já estão num nível acima disso que você comentou, né? Então o cara que já tá vivendo morando num apartamento bacana, tendo um carro legal, usando o dinheiro que ele que veio de meios ilícitos ali. E isso era bem comum lá. A gente tem muita gente que trabalha com a lavagem de dinheiro, né? Apesar de ser um crime mais difícil de identificar e de conseguir comprovar, mas também na região lá tem muito disso, né? Muita questão de lavagem de dinheiro. E como é que fazia pra entrar nos apartamentos ou casas? Porque quando é num lugar simples, né? Eu digo que a maioria dos mandados que eu cumpri também como policial, lugar simples, chega lá, mandado de busca e apreensão, bate na porta, espera atender, não atendeu, chuta a porta. Aí chuta a porta e entra. Aí tu vai pegar um apartamento. Como é que fazia pra conseguir chegar lá sem vazar informação pro cara antes de vocês chegarem lá? Porque tem portaria tudo. Uhum. É difícil, né? É um trabalho de... A gente tenta fazer o contato com pessoas que têm acesso ao local, mas que ao mesmo tempo não sejam pessoas que podem dar informação para quem está sendo preso ou para quem vai ser alvo do mandado de busca. Pessoas de confiança. Pessoas de confiança. Às vezes isso não funciona, né? Às vezes você pode tentar, por exemplo, se lá tem muito apartamento, prédio, assim, você pode tentar um contato inicial com um síndico, por exemplo. Eventualmente até com um cara que trabalha na portaria, alguém que trabalha no prédio, na zeladoria, um corretor também, né? Que já tenha, que possa abrir as portas, né? Que possa indicar alguém, mas na minha experiência, assim, às vezes você vai lá e conversa, por exemplo, com o síndico e o cara entende que tem mandado, você explica o que vai acontecer, que não, até para evitar, às vezes, pro síndico é interessante, às vezes, evitar danos ao patrimônio, ao prédio, né? Porque se não tiver ninguém que vai auxiliar a polícia a cumprir as medidas cautelares, a gente vai chegar lá e vai ter que quebrar o vidro, vai ter que quebrar a porta, vai ter que arrombar, vai sujar, enfim, para poder cumprir o que a gente tem que cumprir, o que o juiz determinou que a gente cumprisse e por uma ação que foi feita pela pessoa que está lá e não pela polícia, né? Que muitas vezes isso também ocorre essa inversão. Então vai muito também por aí, de você tentar conhecer alguma pessoa que de certa forma te auxilie no acesso. Quando não é possível isso, aí a gente tem que partir para os meios mais brutos. Já teve que arrombar a portaria de um prédio, alguma coisa assim, para entrar? Já tive, cara, arrombamento complica, né, cara? Eu já fiz assim de várias formas, né? A gente vai falar mais para frente talvez aí provavelmente, né, do meu período ali na Core. Vamos. E aí a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão dos arrombamentos táticos também. Já vamos entrar no assunto da Core, né? Tu fez parte de uma especializada da Core. Mas antes, você teve experiência de prender um cara que mora num lugar bom e o cara que tá no início, às vezes, da vida do crime ali, um cara que tá na favela. Vamos dizer assim, favela, né? Não tem aquela favela que nem aqui em Santa Catarina, mas tem lugares simples, né? Você vê a diferença na recepção da polícia, do perfil do criminoso, quando você ia para um lugar com mais condições financeiras e um lugar com menos condições financeiras? De modo geral, sim, né? Claro que em todos os lugares tem pessoas boas e ruins, né? Ou que agem de forma adequada ou inadequada para aquela situação, mas de modo geral, as pessoas de menor poder aquisitivo, eu acho até por conta da educação mesmo, da forma que acostumaram durante a vida toda a serem tratadas, acabam agindo de forma diferente das pessoas que já têm uma condição social melhor. Eu senti essa diferença, sim. Pois é.
Pessoal, é normal, né? A educação, infelizmente, não é igual pra todo mundo, né? Não é acessa pra todo mundo, mas enfim. Aí tu saiu de Balneário Camboriú, tu já foi pra Core, como é que foi essa ideia de tu entrar pra uma especializada? Pois é, aí uma das coisas que eu queria, além dessa transição que eu falei, né, de vir pra polícia, uma das coisas que eu queria, que eu sempre tive desde, sei lá, eu não diria de criança, eu não consigo lembrar exatamente quando eu percebi essa vontade, mas eu tinha vontade de fazer um curso de operações especiais. E sempre via alguma coisa sobre isso, estava sempre vendo alguém que já era formado, algum vídeo na internet, enfim. E tinha vontade de fazer o curso. Eu também sabia que nesse momento, né, a gente já tinha a Core restabelecida aqui em Santa Catarina, porque ela mudou a nomenclatura, teve um tempo de inatividade. Então eu já tinha em mente de que o curso de operações especiais era um curso de acesso à Core. E eu tinha vontade também de fazer parte de um grupo de operações especiais. Então tudo isso se juntou, né, e em 2019 a gente teve o curso de operações especiais, um curso de operações especiais da Polícia Civil de Santa Catarina, que é um dos meios de acesso à Core aqui, né? Porque eu poderia optar, por exemplo, por fazer outros cursos de operações especiais em outras unidades do país, né? Existem outros cursos que também são credenciados ou credenciam você a ser um operador da Core. Mas, enfim, aconteceu o curso aqui e eu estava preparado também, porque eu vinha de uma... A minha vida, né, de preparação para a polícia ali, eu sempre fui, lá na minha adolescência, dos meus 16 aos 21 anos, eu fui atleta de canoagem na época. Tem uma modalidade de canoagem de velocidade. E eu fui atleta, a cidade que eu morava tinha uma equipe que participou de vários campeonatos nacionais, então eu fui campeão brasileiro por equipe em várias várias oportunidades. Fui convocado em uma oportunidade para a seleção brasileira, representei a seleção brasileira de canoagem. Nossa. Se eu não me engano foi em 98, muito tempo atrás, né? Sou velhinho já. E eu participei, foi um campeonato brasileiro que teve, no brasileiro eu me classifiquei. E foi feita uma seleção temporária para participar de um campeonato sul-americano que ocorreria na semana seguinte. E daí eu participei, representei a seleção brasileira na época, nesse campeonato de canoagem. E nós fomos vice-campeões, perdemos para a Argentina na final. Sempre que eu falo isso, fica engasgado aqui. E eu digo assim, que desde que essa mentalidade, né, que eu acabei usando lá no curso, depois a gente vai falar mais sobre o curso, já é uma mentalidade que eu usava lá nessa época, na adolescência, como atleta, e que eu vim trazendo isso ao longo da minha vida. Eu usei isso depois, na época de vestibular, para passar em concurso público, e por consequência disso, eu também sempre tive um treinamento físico que eu me coloquei sempre em situação de estar praticando alguma atividade física. Então, depois eu acabei saindo da canoagem, tive uma época de faculdade, onde eu não consegui conciliar, abandonei o esporte por outros motivos, mas sempre continuei a minha vida com muita atividade física, assim, fui praticar vários esportes, sempre gostei muito de tentar esportes diferentes. Então, também aconteceu nesse período que saiu o curso, eu estar bem preparado fisicamente e para bancar o curso, porque realmente é difícil, e tá com a minha cabeça, foi no momento adequado também, tá bem psicologicamente para poder enfrentar esse desafio. E daí saiu a inscrição, fiz a inscrição pro curso e fomos lá, pro Cotan. E, bom, você tava... Deixa eu trocar a câmera aqui. Troquei a câmera, lembrei. Que algumas perguntas eu não troquei a câmera, não lembrei. Bom, você tava, então, querendo entrar pro Cotan, você já sabia mais ou menos o que te esperava? Sabia mais ou menos. Os cursos de operações especiais, a gente sempre tem uma visão meio que geral, mas cada curso tem a sua particularidade, né? Tanto é que você pega operadores que fizeram 3, 4 cursos, tem uns caras que são meio... que tem essa pegada que gostam de fazer. E eu admiro esses caras. Mano. Eu até tenho vontade de fazer mais alguma coisa, mas
a idade já começa Eu acho a que pesar um pouco. o cara quer se né? provar, eu quero mostrar que eu ainda consigo. Mesmo passou tantos anos, eu ainda consigo. Isso. E é um tipo de desafio, esse negócio do que tem um pouco que eu falei ali do atleta, sabe? Do cara querer o desafio, querer superação. Legal. E isso, o curso de operações especiais, ele traz bastante. Como é que foi o primeiro dia de Cotan? Tu já sentiu a pegada? Já sentiu que ia ser difícil? Já, na verdade, assim, no processo de entrada para o curso, ele já é um processo seletivo que já derruba muita gente, né? Como é que é o processo seletivo? Se eu não me engano, as inscrições, elas encerraram, tinha 121 inscritos. Se eu não estiver enganado, mas foi por aí, eu acho que é 121. E se eu não me engano, eram 33 ou 35 vagas ali pro curso. Aí a gente teve os testes físicos, né? Teve os testes básicos que tem, de modo geral, abdominal, tem barra, tem flexão de braço, tinha teste de natação, teste de corrida, que era a parte dos testes físicos, né? Tu lembra os parâmetros que eles pediam, mínimos? Distância na natação? Não lembro. Quem tem interesse aí em fazer um curso de operações especiais, é editalzinho, busca lá no Google edital, mas eu não lembro, assim, mas não era muita coisa, não é nada, assim, de excepcional, mas... Eu lembro que eu vi na época, eu não lembro exatamente, mas era mais difícil que o TAF pra entrar na polícia. Sim, era um... O TAF pra você entrar, pra começar o curso do Cotan, deixa eu botar minha câmera aqui, pra começar o curso do Cotan, já era mais difícil do que o TAF pra entrar na polícia, né? E até tem a parte de natação que é meio chatinha, né? Ficar boiando, enfim. Tinha o teste de flutuação ali e tal, né? Mas enfim, né? Os parâmetros exatos eu não lembro. Ele é mais difícil do que o teste para entrada na polícia, de modo geral, né? Isso também depende muito de cada curso. Mas não é nada que uma pessoa que esteja treinando não consiga fazer, ou com o período de treino ali curto, que não é muito longo o período entre a abertura do edital e quando você tem que fazer o teste, né? Mas se a pessoa vem praticando atividade física, já tem uma regularidade, que alguns policiais que têm essa pegada já tinham, né? Os caras que acabam entrando têm essa pegada. Não é nada de excepcional assim, mas tem que estar treinando. E tem o teste de tiro também. E daí tinha o teste de tiro também, né? Que é outra coisa que é difícil porque as condições das polícias, de modo geral, no Brasil, de treinamento de tiro, elas são precárias, muito precárias, eu diria, né? Então, para quem não sabe também, a gente não tem disponibilidade de munição para atirar a hora que quiser. Vou ali pegar tantas munições e vou lá e vou atirar até ficar bom. Né? Então, antes você comentou lá na academia o treinamento em seco, né? De efetuar vários disparos. Então, a gente às vezes recorre muito a esses treinamentos em seco, né, treinar sem o disparo, refinar a técnica o máximo possível para você ir de repente lá num stand de tiro e efetuar 50 disparos e treinar. E daí a gente tinha lá o nosso, é chamado de TAT, né, que é o treinamento o teste de tiro, que era um teste difícil também, também derrubou muita gente ali. E no fim desse processo do teste físico e do teste técnico de tiro, sobraram 22, né, desses 121 inscritos ali. 22 só para começar o curso. Que iriam iniciar o curso, né? Então já estava sobrando vagas em relação às 30 e poucas lá que eram. E daí foi a época do curso ali estava final do Covid, mas ainda tinha, né, muito risco e tal. E a gente teve que apresentar o teste negativo com relação ao Covid. E desses 22, um dos integrantes, que era um policial do Rio Grande do Sul, inclusive, ele não pôde fazer o curso porque o teste dele deu positivo para Covid e ele acabou não iniciando. Então a gente iniciou o curso com 21 policiais. Como que foi o primeiro dia de Cotan? Pois é, o que acontece? O primeiro dia, assim, você tem você tem que apresentar um monte de coisa, né? Então você é muito cobrado. Primeiro que é uma correria, né? Você nunca tem tempo para nada durante o curso. É que assim, para quando você vai entrar no curso operacional, eles mandam comprar um enxoval. Vai precisar de vários equipamentos e roupas ali que você vai ter que ter pro curso. Então acho que o primeiro dia que tu falou é cobrado para ver se tá todo mundo no padrão com relação a isso. Isso, já começa por aí, né? Porque quando sai o edital e você tá aprovado, vai pro curso, beleza. Então você tem que ir atrás desse enxoval, né?
E o enxoval é um monte de coisa que você tem que comprar. E basicamente você tem que conseguir colocar aquilo dentro de uma mochila de 40 litros, 45, se eu não me engano, era a litragem lá da nossa mochila. A gente tem que conseguir colocar tudo que eles pedem no edital. Tu lembra quantos quilos de equipamento total tu ficou? Cara, não lembro. Eu não cheguei a pesar, na verdade, né, o equipamento como todo, mas é bastante coisa. Eu não sei quanto que dava de peso. Mas enfim, primeiro dia chega lá, aí você chega com tudo isso aí você tem que apresentar, então há uma conferência, né? Mas isso você já... são várias atividades que você vai formando, por exemplo, você tem que aprender até como é que você anda dentro das instruções, do jeito que os instrutores querem, nos padrões que o curso vai cobrar, né? Então tem lá a gente sempre tem a bandeira que tem que estar levando, sempre tem o pedestal da bandeira que tem que estar levando, não pode esquecer. Sempre tem o sino, o famoso sino, né? Que é o símbolo para quem desiste, né? Vai lá e toca o sino, é a simbologia para quem desistiu do curso. Então a gente tem que estar sempre carregando esse sino. E isso no primeiro dia você já vai aprendendo que você tem que fazer tudo isso, tem que carregar aquilo ali, tem que fazer várias coisas que eles vão pedindo. E basicamente os cursos eles começam com sugação, né? Então sugação na parte física. Bota você pra correr, bota pra pagar flexão, bota pra... arruma coisa, daí tem 10 segundos pra desarruma a mochila. Beleza, agora tem 10 segundos pra botar tudo dentro da mochila de novo, aquela correria. E nisso você vai tendo já, iniciando, né, algumas coisas do curso. Já os instrutores já vão falando e trazendo algumas valências e algumas cobranças que você vai ter durante o curso. Então, na verdade, o primeiro dia ele não tem nada de muito diferente do que o curso todo. Né? Mas é um choque justamente porque você tá do zero e chega naquela experiência ali. Tem a parte que o Starling ele fez esse curso, mas ele não durou 24 horas. Acho que ele durou 12 horas no máximo no curso. E pediu pra sair, foi tocar o sino. O Lucas Starling já deu uma entrevista, ele contou mais ou menos a experiência dele, né? Ele falou que teve uma hora, já no primeiro dia, que eles fizeram vocês todos subirem um morro. Quer dizer, vocês foram levados, que se eu não me engano, ele falou, você pode me corrigir, foram levados pra algum lugar, que não sabia onde é que era, não sei se estava vendado ou estava num caminhão que não dava pra ver nada, e aí chega lá, do nada, tu sai num morro que tu não sabe onde é que é e tem que subir esse morro, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Então, durante o primeiro dia a gente teve todos esses, e a gente teve, por exemplo, aula de defesa pessoal, teve a parte de condicionamento físico. Aí rolou esse lance aí, colocaram a gente num caminhão lá vendado e tal, levaram para um lugar. Foi vendado mesmo? Foi vendado. E aí a gente chegou e tinha esse morro. Eu até vi a entrevista do Starling com você, né? E realmente tinha esse morro, é um morro de... O pessoal fala entre 7 e 9 quilômetros, né? Era uma estrada que ela ia percorrendo, lógico que isso não é uma subida só, né? Senão a gente ia subir o Everest, né? O Everest tem 8 mil e poucos metros. E isso já era da noite para madrugada ali, e foi uma etapa que já algumas pessoas já foram ficando ali, porque a gente estava com todo o equipamento tático, com essa mochila pesada, desgastado já durante o dia, desidratado, porque a gente já tinha bebido pouca água, comido... Se eu não me engano, a gente não tinha comido durante o dia, não me lembro de ter comido assim. Então nós já estávamos desgastados, então teve justamente essa subida, que é para chegar na aula inaugural, né? Que é a famosa aula que existe em todos os cursos de operações especiais também, que foi justamente no final dessa subida desse morro. Então foi uma subida bem pesada, muitos já foram caindo pelo caminho ali. Como é que é a aula inaugural? Vamos ver o que eu posso falar da aula inaugural, né? Porque curso de operações especiais também para quem não sabe, né? A gente tem algumas coisas dentro do curso que a gente passa e que a gente diz assim, se o cara quer ter essa experiência, que ele vá lá e tente fazer o curso, né? Mas dentro do que a gente pode falar, e até também porque são coisas que estão aí na internet, todo mundo consegue ver, também não vai ter nada diferente do que eu já falei ali. É sugação o tempo inteiro, é o cara o tempo inteiro na sua cabeça, pressão psicológica, você é fraco, você vai desistir, olha aqui tem uma aguinha pra você, não quer tomar uma água, é fácil, toma água, daí você vai ali, é só bater o sino, você pode tomar água, pode descansar, vai tomar um banho quente, né? E aí você tem a parte física é muito sugada, geralmente tem
explosões, né? Com fogo, tiro, né? Quem viu o filme Tropa de Elite, né? Retrata bem essa parte da semana inicial ali. Então é mais ou menos naquele contexto a aula inaugural. Não é nada de... É um evento para iniciar o curso. Mas que muita gente já vai caindo nessa etapa. Questão de tiro e tal, o cara já deve estar tão cansado que talvez isso não pegue tanto. Acho que é mais o cansaço mesmo, vontade de comer, de tomar água, de descansar, de tirar. Você em algum momento ali nesse primeiro dia pensou, putz, não sei se eu vou aguentar? Cara, sinceramente não. Sinceramente não. Eu tava, como eu falei antes, né, eu vejo assim que o que faz uma pessoa concluir um curso de operações especiais? É um jeito de pensar, porque o curso ele é muito, muito pesado fisicamente, mas principalmente ele é psicológico, ele é do cara entender os seus limites e entender que o sofrimento é passageiro e que as dificuldades que você tem, elas vão durar um certo tempo. E você tem que estar disposto a enfrentar aquela dificuldade para você ter um objetivo maior. Então eu acho que o cara que entra num curso e que entra com a mentalidade de formar realmente, ele tá disposto a passar por tudo. Porque tudo é difícil. Passar num concurso público é difícil. Não é para todo mundo. É pro cara que tá disposto a sofrer o que tem que sofrer ou lutar o que tem que lutar para fazer aquilo lá. Quem não quer ter 10, 15% de gordura corporal? Né? As pessoas querem. É para todo mundo. Todo mundo pode fazer, mas quem vai conseguir? O cara que está disposto a pagar o preço para aquilo, né? Para passar num concurso público, para praticar uma atividade, para correr uma maratona, para ficar milionário. Todo mundo quer ficar milionário, nem todo mundo pode pagar o preço, quer pagar o preço para isso também. Então essa mentalidade que a gente usa no curso de operações especiais nada mais é do que uma mentalidade que outras pessoas usam em outras áreas da vida. E eu vejo que eu vim construindo isso ao longo da minha vida, das minhas experiências, e naquele momento eu estava forte psicologicamente para sustentar aquelas coisas que estavam passando ali. Existem outras formas de você sair, não é só o psicológico que te derruba, uma prova técnica, por exemplo, você vai lá, disparou, errou o disparo, reprovou, tá fora. Né? Uma prova física, teu corpo não aguentou, tá fora. Mas, basicamente, se você tiver uma estrutura psicológica preparada para aquela situação, você vai conseguir bancar o curso. E daí, eu tava com a cabeça assim, então, sinceramente, eu tava meio que no automático, assim, vamos. E isso você conseguiu manter durante todo o curso, ou teve algum momento que tu ficou, cara, agora eu não sei se eu vou aguentar, se essa atividade, enfim, não cessar logo, eu acho que eu vou pedir pra sair. Teve algum momento que você quase se fudeu? Vários. Durante o curso tem muitos momentos em que a moral baixa, você repensa, será que vale a pena? Por que eu tenho que passar por isso aqui? Será que lá na frente isso realmente vai ter uma recompensa? Saudade da família, por exemplo, eu tinha minha filha com 2 anos e meio na época, minha esposa estava sozinha em casa com ela, enquanto eu estava lá fazendo curso. Você pensa um monte de coisa e a todo momento o curso vem testando isso em você, vai tentando te criar meios para que você desista daquele objetivo. Então é o tempo todo. O tempo todo tem alguma situação e as situações quase diariamente são desafiadoras. Então você está sempre se superando, seja no cansaço, numa situação, uma dor física ou uma etapa propriamente dita. Por exemplo, a gente teve, durante o curso, no final do curso lá, a gente fez uma corrida de 32 quilômetros. O máximo que eu tinha corrido na minha vida antes do curso era 15 quilômetros. Nunca tinha corrido mais que isso. 32 2015 eu corri a São Silvestre. Eu lembro até hoje que eu tava correndo a São Silvestre lá, empolgadão. De repente passa o cara fantasiado de Bob Esponja do meu lado, assim. Falei, tô perdendo pro Bob Esponja. Que foi uma prova de 15 quilômetros. E chegou lá e tinha que correr 32. Eu falei, cara, eu não vou conseguir correr 32. Eu nunca corri 20, nunca corri meia maratona. Como é que eu vou fazer 32? E no dia eu fui fazer 1 quilômetro, mas vamos mais um, todo arrebentado, todo fudido. E fiz os 32. Como que eu explico isso? É cabeça.
E correndo de bota tática, né? Não, essa corrida tem cursos que tem isso, tá? A marcha, por exemplo, inicial foi com equipamento tática. Essa corrida foi com equipamento de educação física ali, né? Então a gente tava de calção, graças a Deus. Tênis, meia, que é menos pior, né? O que tu achou mais difícil? A atividade mais complicada pra ti era atividade na água, era atividade de tiro, atividade de corrida, de marcha? O que mais pegou pra ti? Ó, disparado pra mim, o que mais pegou foi o frio. Eu desde pequeno, eu na verdade, assim, quando eu era pequeno, eu fiz muito tempo de natação. Meus pais me colocaram como criança lá na natação. E eu nunca gostei muito do treino. Eu sempre gostei muito de água, mas não gostava muito do treino. E eu lembro que, não sei se foi meu pai ou minha mãe, um dos dois, falou assim: não, você vai fazer natação até aprender os 4 estilos. E foi realmente o que aconteceu. Enquanto eu não aprendi a nadar, finalizar com borboleta lá, que é o mais difícil, né? Eu lembro que eu cheguei em casa, tô nadando borboleta já bem. Aí, dali pra frente, eu acabei treinando mais um tempo, mas eu nunca gostei muito da competição, do treinamento de competição pra natação. Mas enfim, eu sempre fui... sempre me senti muito confiante na água. Não tava no meu melhor nível de treinamento na água. A gente teve muitas etapas de água também. Mas principalmente muito tempo dentro da água. Né? E quando você tava dentro da água molhado, passando frio, ou você tava fora da água molhado, passando frio. Então, disparado pra mim, assim, o frio foi o que mais me causou sofrimento. Então, aí só dificultava mais as situações, né? Às vezes era uma etapa que você tinha o frio e tinha alguma outra coisa pra fazer. Então, o frio disparado foi o que mais me pegou. Pega muito assim. à noite, né? Faz atividade à noite. E você mergulhar numa piscina, sei lá, ou no mar que tá geladinho mais de dia, de boa, mesmo que esteja nublado, ainda tem o sol ali. À noite, não tem nada pra aliviar. É horrível ir pro mar. E também assim, cara, depois de formado, eu realizei algumas coisas que eu fiz no curso, que foram etapas do curso, e que quando você tá na sua condição normal, que você saiu vou fazer uma travessia lá no mar, por exemplo. Você sai de casa, bem alimentado, dormiu a noite toda, vai lá e faz a tua travessia. É diferente de você estar cansado já de uma carga de treino, tá com a cabeça a mil e ter que fazer essa mesma travessia, né? E o curso, ele cobra esse tipo de situação também. O mental é muito, muito forte. É isso aí. E como é que foi o dia da tua formatura? Pô, primeiro que foi um dia... Bom, a gente tem 2 formaturas, né? Tem uma formatura que é interna dos instrutores, que é a hora que o dia que acabou. O dia que acabou o curso, que acaba o sofrimento, né? Isso, inclusive, tem, pra quem gosta disso aí, eu sei que tem muita gente que quer ser policial, tem policiais que seguem você aí. Lá no Instagram da Core, oficial de Santa Catarina, tem vários vídeos do Cotan que mostram algumas etapas do que a gente passou, então é legal até. Talvez eu não possa falar de todas aqui, inclusive do final do curso tem um vídeo bem bacana que fala sobre isso. Então foi uma situação lá que a gente passou, mas basicamente os instrutores vêm e declaram que o curso tá encerrado e você já tá num momento ali que fala, tem que acabar agora, porque se não acabar agora não dá mais mesmo. E os instrutores vêm ali foi bem legal assim também, os instrutores abaixam e pagam 10 flexões pro turno, né? Porque geralmente é a gente que faz isso, né? O curso todo você tá fazendo alguma coisa pros instrutores. E naquele momento é como se fosse um reconhecimento. Fala, vocês agora merecem que a gente pague as 10 flexões pra você. Porque toda hora, paga 10, fez cagada, paga 10, paga 10, paga 10. E ali eu lembro que daí é um momento que o turno todo chora e vem todo mundo e se abraça e depende do curso, tem... Não dá aquela dúvida, será que acabou mesmo? Pois é, será que é pegadinha? Daqui a pouco os caras vão botar a gente pra mais uma etapa. Então foi... Eu lembro, cara, eu lembro, desculpa te interromper, vai lá. Continuando, né? Eu lembro que eu já tinha visto um vídeo de um curso da Core do Rio, que eles encerram o curso e os caras estão no heliporto, o cara da Core, e eu lembro que o instrutor, ele faz um discurso assim,
que eu já tinha visto anteriormente, e eu sempre falo que eu sou chorão, é bem fácil de eu chorar se tocar num ponto meio delicado aí, capaz de eu estar chorando aqui, não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, mas eu lembro que eu já tinha visto esse vídeo, cara, e o jeito que o cara falou, assim, cara, e foi exatamente isso, os instrutores pagando pro curso. Eu falei, cara, eu tenho que vivenciar isso, eu achei que lá, pô, que troço massa, assim. E no nosso curso aconteceu, nem sempre acontece, né? No nosso curso aconteceu, então assim foi o encerramento e dali depois já teve uma confraternização lá, já tinha um churrasco rolando, aí já junta instrutores com os membros que eram da Core, já começa meio que ter uma receptividade, porque daí já tá, ao longo do curso você vai tendo aos poucos uma introdução para que você para que você já chegue entrosado com os membros da unidade. Então, durante o curso, já o pessoal da Core, que já era da Core, né, eles já começam a ter contatos com a gente, algumas etapas que faz algumas coisas juntos, ou já vai conversando sobre algumas coisas para que você já vá introduzindo e não seja um baque tão grande quando você entra na unidade propriamente dita. Então, aí depois que encerra ali, já tem essa confraternização, todo mundo já bate papo, e daí, como é que foi o curso? Já começa a contar, fizemos isso, fizemos aquilo, foi bom isso, foi bom aquilo. E depois a gente tem a cerimônia mesmo de encerramento, que daí ela ocorre no auditório da Cadepol, aí tá o delegado geral, aí é uma coisa mais política, vai a família. Mas é um momento muito marcante também. No caso do nosso curso, inclusive no meu Instagram também tem esse vídeo, a gente receber um boné da Core, tirava o boné do curso, que durante o curso você usa o boné com a numérica, né? Eles tiram o boné do curso e colocam o boné da Core. E além disso, a gente recebe o brasão da Core também, né, no uniforme, que é um momento muito marcante, né? Então você recebe lá um certificado e tal, e recebe o brevet, o famoso brevet que tanta gente ostenta, né, com muito orgulho, e eu também, não sou diferente. E aí você pode escolher uma pessoa para entregar esse brevet. E no meu caso foi minha filha, que tava com 2 anos e pouquinho, 2 anos e pouco para 3 ali. Nada. Veio pequenininha lá, colou o brevet aqui. Foi, um momento fantástico, assim. E depois já começa, né, também, aquele negócio com os familiares e tal. Mas é bem legal, a formatura oficial também é bem bacana. Foi mais ou menos assim. Qual a mentalidade que tem que ter um cara de operações especiais? Tanto para passar num curso operacional, quanto para trabalhar? Então, eu diria assim, que essa mentalidade, ela já vem do cara, porque eu vejo que essa mentalidade, ela não é uma coisa que, tem muitas pessoas que já têm isso mais facilmente, mas eu vejo que é altamente treinável isso. Eu acredito realmente que isso pode ser treinado, inclusive, hoje, na minha vida, eu penso, e quem me acompanha no meu Instagram lá, eu trabalho um pouco com essa questão de mostrar que você consegue desenvolver esse tipo de habilidade. Essa habilidade de resiliência, de cai, levanta, cai, erra, conserta, faz de novo, erra um erro diferente, conserta de novo e vai melhorando, evoluindo. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Então, a mentalidade que tem que ter é a mentalidade que tem que ter para qualquer cara que é bem sucedido em qualquer área. Porque, de certa forma, o cara chegar num grupo de operações especiais, ele é o próprio processo seletivo, ele mostra isso, né? O cara que passa num concurso concorrido, ele vai ter um refino. Muita gente vai ficar pelo caminho, vai ter aquele cara que vai passar. Mas eu penso assim, às vezes é muito ter um querer, né? O cara tem que ter um querer. Por exemplo, tem gente que pra trabalhar, o cara quer dar uma melhor condição pra família, tem filho, quer botar no colégio particular, enfim, quer ter uma boa casa. Isso pra ele é algo inegociável. Então ele, cara, se trabalhar, ele vira a noite trabalhando, fazendo. Mas aí tu pega pra ele, bota pra ele fazer, agora tu vai ter que treinar todo dia e se alimentar bem. Se ele não tem um porquê dele querer fazer aquilo, não tem um querer naquilo, pra aquilo ele não vai ter essa mesma mentalidade que ele tem pra conseguir, por exemplo, trabalhar pra caramba e evoluir na vida dele financeira. Perfeito. Eu acho que, pelo que eu converso muito com a galera de unidade operacional, é o querer pra eles, aquilo faz tanto sentido que
eles preferem sair morto de um curso do que desistir. Do que desistir, exatamente. Então, eu acredito que é isso que vocês têm, busca, né? É exatamente isso. O que eu quero dizer, assim, é que é natural das pessoas que você não consegue ser 100% em tudo que você faz, né? Então, justamente, o cara vai conseguir, vai escolher uma área da vida dele que ele vai focar e vai ter essa mentalidade naquela área específica da vida, né? E do curso de operações especiais é justamente isso. O cara que todo mundo fala da querência, né? E realmente, o cara tem que querer muito, porque é um preço alto que se paga para estar lá, não é para todo mundo, mas é para quem está disposto a pagar o preço para aquilo lá, né? E a mentalidade, para a unidade, ela acaba se estendendo, né? É uma mentalidade de tentar fazer o melhor possível ali de estar disposto principalmente a questão de se doar mesmo, do confronto, né? Porque é natural nas pessoas que fazem curso de operações especiais e que vão para esse tipo de unidade que estão dispostas a ir para o confronto efetivamente, né? Não só estão dispostos, como geralmente querem o confronto. Então, eu vejo que isso é uma mentalidade que o cara tem que ter também, mas não é uma obrigação, porque também, se nós pegarmos, por exemplo, na Core aqui de Santa Catarina, né, pelo estilo de trabalho que nós temos, pela estrutura que o nosso estado tem, não é um estado que a gente tenha confronto a todo momento, como tem no Rio de Janeiro, por exemplo. Existem situações... a regra é confronto lá. Exatamente, exceção, né? A regra é confronto, aqui a exceção é confronto. Mas na essência, as unidades de operações especiais, elas sempre se preparam para situações de uma mesma forma. A gente teve um curso que a gente fez aqui, que foi um curso com a Polícia Nacional Francesa, o Grupo de Operações Especiais da Polícia Nacional Francesa, que é o RAID. E foi um curso que 2 instrutores vieram de lá para dar esse curso para nós. Foi um curso que foi feito com a CORE, com o COBRA, da Polícia Militar, e também tinha 2 integrantes do COT da Polícia Federal, que fizeram um curso com esses instrutores. É um curso que que trabalhou basicamente combate a ambientes tubulares, que vai ser aí situações, por exemplo, de refém em ônibus, em trens, avião, e também a parte de CQB, né, de combate em ambientes confinados. E aí a gente vê, quando você começa a conviver com essas pessoas, ou nas viagens que a gente faz, que a gente conversa com operadores de outros estados, né, de outros locais da federação, o jeito de trabalhar, o jeito de pensar, ele é sempre muito parecido, né? Então, e mesmo desses caras da França, os caras olharam, do jeito para a estrutura que vocês têm, para as condições que vocês têm, é isso que a gente faria, né? E o que a gente faz é muito parecido com o que o COT faz, é muito parecido com o que o COBRA faz, é muito parecido com o que o RAID faz, né? Então, com as particularidades de que aqui a gente não tem essa situação de confrontos constantes, mas a nossa equipe está preparada. A Core daqui está preparada para, se um dia tiver uma situação, ela poder intervir da melhor forma possível. É por isso que a gente treina tanto. Então, eu acho que também essa questão do treinamento constante, dos cursos, do aperfeiçoamento, ela faz muito parte dos grupos de operações especiais também. É bonito te ver um grupo de operação especial trabalhando, porque eu sempre fui cumprimandado com a galera de delegacia de comarca, e não tem treinamento, como seria legal todo mundo ter. Então é a moda bicho, né? Quem vai? Às vezes tu faz o debriefing, tu faz o perímetro, tu estoura a porta, tu entra. Cara, às vezes chegar na hora, aconteceu alguma coisa, é um barata muda voa, tudo. vai todo mundo pra mesma coisa, é meio loucura. E quando eu fui fazer um cumprimento com o pessoal da Core, eu vi a destreza, assim, que vocês têm a sincronia, assim. Pô, é excepcional o negócio. E cara, isso é uma coisa que eu sempre... porque quando eu vim pra polícia, né, eu imaginava essa questão de, vou ter um cumprimento, vou ter que prender um cara, vou ter que fazer os mandados de busca e tal. E na época que eu estava na investigação, antes de eu ir pra Core, eu sentia muita falta disso, né, nos cumprimentos. Eu falava, a investigação é legal e tal, e na hora dos cumprimentos, eu sentia que faltava esse entrosamento. E isso é natural, porque os policiais do dia a dia que trabalham na investigação são muito mais focados na investigação, e a gente não tem estrutura, né, a maioria dos policiais não tem estrutura para treinar no nível de um grupo de operações especiais, que seria o ideal.
Você pega em outros países, os policiais, digamos, convencionais, eles vão ter uma destreza muito próxima ou pelo menos um jeito de fazer muito próximo dos policiais e dos grupos de operações especiais. E aqui em Santa Catarina isso acontece também. O problema é que se você não tiver um treinamento mínimo constante, é muito difícil de manter esse sincronismo. E eu gosto muito dessa parte de treinamento, e isso era uma das coisas que eu mais gostava na Core, que era justamente os treinamentos de entradas táticas, e o jeito que a gente faz ali, eu achava muito legal. Muita repetição, né, cara? Muita repetição. Repete, faz de novo, e errou aqui. E a gente erra muito também, né? Às vezes parece que fica tudo sincronizado, e é sincronizado vocês na maioria das vezes, mas erraram. A gente sabe, sempre tem o erro, cara. Sempre tem o erro. E a importância de estar sempre corrigindo esses erros, né? É que nem às vezes tu vai ver um jogo de futebol, pra você o time tá legal, tá tático ali. O treinador tá dando uma bronca, às vezes no time que tu não entende por quê, tu tá vendo ali, não, tá ganhando, tá bem, por que o treinador tá dando bronca? Porque ele sabe que taticamente não era aquilo que era pra ter feito naquela jogada, enfim. Uhum. E às quem vezes tá de fora não vê. Às vezes tá funcionando, mas não tá funcionando do jeito que ele tinha planejado, né? ou era pra estar até melhor do que realmente estava, mas enfim. Na Core ali, no teu período, qual foi o momento mais marcante pra ti? A operação mais marcante, enfim. Cara, difícil. Assim, eu não consigo lembrar de uma... Eu diria que é marcante, porque foi marcante todo o período. O dia a dia da Core, pra mim, foi marcante. Porque eu não passei por nenhuma situação de confronto. Teve situações que a minha equipe passou, tava de férias na situação. E que a Core já vivenciou em outros momentos também. Mas eu nunca tive uma situação, assim, específica de confronto, deu medo, pensei, achar que ia morrer. Eu lembro que logo no início foi muito impactante, porque foram muitas coisas diferentes. Eu lembro que as primeiras vezes que a gente fez patrulha urbana, apesar de a gente ter feito isso no curso, mas no curso mesmo eu já fiquei impressionado. Porque quando você vai pro morro, cara, e você começa a subir e olhar, daí eu valorizo muito o pessoal do Rio que tá lá o tempo todo, o Rio e outros locais, mas principalmente no Rio, que tá lá o tempo todo combatendo naquele ambiente, porque quando você vai pro morro, você olha que você tá super vulnerável, é janela pra todo lado, é porta pra todo lado, é viela, você não tem onde se esconder. Então eu lembro que eu ficava assim, caralho, cara, se alguém resolver me dar um tiro aqui, eu tô fudido. E 100% desfavorável. 100% desfavorável. Então, em alguns momentos, aqueles momentos de adrenalina para um mandado que você sabe que tá o cara armado, que tem uma situação mais crítica, mas eu não consigo me lembrar de uma situação específica. Normalmente vocês pegam... Deixa eu trocar. Normalmente vocês pegam... A Core, né? Pega lugares de maior periculosidade, ou às vezes vai prender... Talvez um chefe de um crime, não sei. Chegou a prender algum cara maior, assim, que vocês tinham ali o risco, tinha muito risco de ter um confronto, ou ser um cara que tinha segurança armada, ou chegou a prender um cara assim? Como que é o comportamento na hora de prender um chefe no crime? A gente já teve algumas situações de pegar criminosos que eram perigosos. O dono do morro, por exemplo. Não é exatamente o dono do morro. Não poderia usar não poderia garantir que era o dono do morro, mas sim, caras, né, nesse contexto. E às vezes você vai e prende o cara e você só sabe do real perigo que o cara tinha depois, porque às vezes o que vem de informação da investigação, porque a Core também, o que acontece? Vem muito assim, vamos ter que ir lá pegar o cara. As informações são as informações relativas àquele cumprimento especificamente. É que assim, então, a Core não faz investigação. Vocês vão dar apoio para as operações mais perigosas que precisam de uma equipe especializada, num local difícil de entrar ou com um alvo muito difícil. Então vocês chegam lá e vocês ficam sabendo, uma hora antes de entrar no alvo, que vocês ficam sabendo quem é o alvo. E às vezes não dá para ter toda essa... Dentro do possível, a gente solicita sempre que isso venha antes. Às vezes até vem no dia anterior. Às vezes a gente já teve oportunidades de fazer até levantamento prévio da casa, por exemplo, no dia anterior, verificar como que era, para
saber como é que é fazer a entrada, o arrombamento tático, como a gente conversou antes, né? Para que você tenha que usar exatamente o que é necessário para aquela entrada. Mas, enfim, aí, como as informações nem sempre são as melhores, né? Então, às vezes, você vai, prende o cara, era um cara que talvez tivesse até mais perigo, e a gente não percebeu aquilo naquela situação específica. Né? Mas a gente já teve situações em que... E daí você tem que chegar de forma mais enérgica mesmo, quando você sabe que o cara é realmente perigoso, abordagem, deita no chão, já algema, minimiza os riscos, né? Sempre com bastante cuidado, usando as técnicas policiais justamente para se preservar. Né? O nosso CQB, o CQB da Polícia Civil de Santa Catarina, isso desde a academia de polícia, e isso acaba se estendendo para a CORE, é um tipo de entrada tática que preserva a segurança, em detrimento de velocidade, por exemplo, que em alguns casos pode ser necessária. Às vezes tem uma situação de busca de refém que vai ter que ser uma entrada rápida. Eu citei o pessoal da França, às vezes os caras têm uma situação de bomba. Tem lá o cara com o botãozinho da bomba aqui, então ele vai ter que entrar rápido e neutralizar aquele cara antes que ele detone a bomba. Não é a nossa realidade, então a gente preza por uma entrada com mais segurança. Talvez por isso também a gente não tenha tantas situações de confronto nos mandados de busca, mandados de prisão também. A prioridade é a segurança do operador sempre, né? Isso. Porque se perder algum operador no meio ali, ferrou toda... Cara, eu digo assim, ó, eu falo isso para os alunos na academia, às vezes, a gente tem que se doar o máximo possível, né, para a polícia. Eu tenho isso em mim. Quando eu vou para fazer o meu melhor. Mas ao mesmo tempo a gente não pode ser inconsequente. A gente tem que saber o real valor que tem as coisas. Às vezes você vai, se você de repente morrer trabalhando na polícia, né? Talvez no outro dia tenha uma pessoa que vai ser colocada no seu lugar, o Estado vai dar um jeito de achar alguém que cumpra aquela tua função e vai fazer o teu trabalho. Agora, o filho que ficou sem pai, né, a mãe que ficou sem filho, o pai que ficou sem filho, isso para aquela família, para aquela pessoa especificamente, é uma coisa muito drástica. Né? Então a gente tem que saber dosar bem isso, porque existem os momentos que você tem que ser abnegado e se colocar em risco para salvar outras pessoas. Tem pessoas que têm essa predisposição. Eu, particularmente, teria. Se for necessário, vou fazer. Mas não de forma desmedida ou irresponsável, exatamente. Não se colocar em risco para se colocar em risco para dizer, eu sou brabão e vou e faço assim, porque vou entrando e tal. Então, existem as técnicas, eu vou usar elas da melhor forma possível. Quando precisar se colocar em risco, eu vou me colocar em risco, mas observando o máximo possível de segurança. É isso que eu tenho na minha cabeça, pelo menos, como policial. Show de bola. Você percebeu alguma mudança em você como pessoa antes e depois de alguns anos como policial? Eu acho que, principalmente, a gente vai, de novo, refinando algumas características que a gente já tem, né? Mas a polícia, ela coloca a gente em situações que você realmente se torna mais observador, né? Você começa a perceber coisas que, quando você não é policial, você não percebe. Você começa a pensar que você vai ter que agir em determinadas situações, porque você é policial. Então, não dá para você se omitir em determinados casos, né? Então, em todo lugar que você está pensando, se acontecer alguma coisa... Sentei no restaurante, né? Que é muito comum entre os policiais falar, a gente senta já meio ligado, que como é que tá o caixa, como é que tá a porta, quem tá entrando, quem tá saindo, será que tem alguém suspeito? Ou quando você tá no teu carro, parou no sinal, né? Olha no retrovisor, às vezes tem pessoas que fazem isso intuitivamente, eu mesmo fazia isso antes de vir pra polícia. Mas isso vai ficando muito mais aguçado quando você é policial. Então a gente vai desenvolvendo o que é chamado de mentalidade de combate, que é essa mentalidade de você estar sempre preparado para uma possível situação de confronto. E é legal isso porque eu vejo assim que, talvez para quem não seja policial, para quem é de fora, o cara fica alucinado o tempo inteiro, assim, pensando que vai acontecer alguma coisa. E para mim isso é muito natural, assim, hoje, né? Eu vejo que às vezes eu tô agindo de determinada maneira, mas eu já não tô
num estado de preocupação com relação àquilo. É só um estado de alerta. Um estado de alerta, estado amarelo que dizem, né? Você tá sempre atento, de amarelo para laranja, né? A gente não chega... Mas eu acho que esse clique, principalmente, é o que mais muda. E essa responsabilidade, né? De você estar armado, de você realmente ter que intervir numa situação... Se for um assalto, você tiver armado e o cara vai ver que você tá armado, 99% a chance de você morrer ali. Então, se você não tá armado, não tá identificado como policial, tem uma boa chance de você perder o seu bem ali, né? Mas a sua vida vai ser poupada, mas você, como identificado como policial, já era. Então, por isso que o alerta é outro, né? Mas acostuma também a andar alerta. Sim, eu lembro que uma das primeiras aulas que eu tive na academia de polícia, cara, uma aula com um delegado, e ele falou justamente sobre isso. Ele falou que se um dia você estiver armado com a tua funcional, o cara te abordar e ele perceber que você é policial, ele vai matar você, vai matar quem tiver com você, porque ele não vai querer ser preso e nem vai querer ou ir para uma situação mais crítica com você. E daí você já começa, opa, o negócio é diferente, eu tenho que ficar esperto aqui. Isso vai criando, né, durante a academia, e depois com os anos você vai amadurecendo também as suas ações. Mas eu vejo que, em essência, eu sou basicamente o que eu era, mas eu acho que isso aí, principalmente esse estado de alerta, eu acho que é o que mais aflorou, assim, em mim. O estado de alerta, eu percebo que na polícia, eu passei me ajudou a ser um cara que eu me imponho mais, passei a me impor mais em momentos necessários. Eu sempre fui um cara muito de conseguir as coisas na conversa e fazer um cara mudar de opinião, achando que a opinião é dele, mas na verdade eu que fiz ele... Na conversa eu fiz ele ter aquela opinião. Ele acha que a ideia foi dele, mas enfim, eu sou muito assim. Mas existem certos momentos na tua vida que tu tem que se impor. E quando você vai aprender alguém, é um momento de imposição. E isso me ajudou na vida pessoal também a ser um cara... Às vezes você... alguém que tá com algum comportamento que você não tá gostando, você fala, cara, eu não aceito isso. E fechar a cara e a pessoa tem que entender e parar. Eu acredito que eu melhorei nesse sentido de ter mais postura e de me impor mais. É uma coisa que eu era mais... muito, às vezes, brincalhão, aceitava demais as coisas e com o tempo passei a ver melhor isso, né? Não sei se você sentiu o mesmo, assim, de ficar um pouco mais sério, talvez. Às vezes eu sinto que, até pelo jeito que as pessoas agem com você, né? A postura, principalmente quando as pessoas sabem que você é policial, né? Isso já impõe, o ser policial já te dá um status de ser um cara que vai ter esse tipo de atitude que você comentou. Né? E daí, intuitivamente, você vai criando isso em você também, né? Eu sou o cara que, a hora que tiver que agir, vou agir, né? É isso. Mas não se transforma em outra pessoa, mas você melhora. Melhora um pouco. Raras exceções, né? Dadas algumas exceções temos aí. Qual pra você foi a investigação mais marcante assim, na tua carreira? Porque investigação é uma coisa trabalhosa, é uma coisa que às vezes exige semanas, meses de trabalho, e quando você vai lá e consegue a prisão, pô, eu acho top. Eu lembro muito as minhas investigações de homicídio, principalmente quando a família estava interessada na resolução daquele homicídio. Você vinha com a resposta, você achava o porquê aquela pessoa morreu, quem matou, a família ficava emocionada, ficava muito feliz. Ou você recuperar o bem de uma pessoa, enfim, isso aí também era uma coisa muito legal, são as coisas que mais me marcam. Pra ti, você tem alguma ou algumas investigações mais marcantes na sua carreira, momentos mais marcantes? Eu não tive essa sensação que você teve. Você trabalhou com homicídio, né? Eu não tive a oportunidade de trabalhar com homicídio. Eu imagino que realmente deve ser legal isso aí, quando você chega, por mais que tenha uma perda, você fala, pô, foi esse cara, resolvemos, foi desse jeito. A grande maioria dos homicídios que a gente resolve é de pessoas já envolvidas com crime, não tem tanto esse clamor, assim, essa coisa emocional, mas muitas vezes quando é uma pessoa que não fazia parte do crime e a gente resolvia, eram os homicídios mais legais de resolver, no caso. Mas eu lembro teve um caso que a gente investigou em Balneário que ele não causou muito dano, mas a investigação foi muito legal, então foi muito marcante porque eu tive ação direta na investigação, assim.
houve um roubo ao banco lá, Banco Santander. E como é que foi? O cara era responsável pela manutenção dos aparelhos de ar-condicionado de várias agências. E ele estava fazendo um trabalho de manutenção de ar-condicionado na agência em Balneário. E ele tinha já um primo, um irmão, uma namorada, um tio que eram envolvidos, já tinham praticado outros crimes. Pessoal do Rio Grande do Sul, tinha alguns de Curitiba também. E ele franqueou a entrada para os caras pelo telhado, pelo duto do ar-condicionado. E o duto do ar-condicionado ele dava justamente para a parte de trás do banco, onde já tinha os caixas, acesso a parte interna, que não precisava passar lá pela frente do banco, porta giratória e tudo mais. A gente, como polícia civil, não dá aquele primeiro... Normalmente não é a polícia que chega primeiro, né? Vai ser acionado 190 lá, a polícia militar vai chegar. Mas a gente era da DIC, eu trabalhava na DIC na época, então a gente foi acionado. Os caras entraram, acabaram saindo. Eles levaram o celular do gerente, não conseguiram acessar o dinheiro lá, por vários motivos, de incompetência deles, na verdade, de falta de organização, de saber como era, mas levaram o celular do gerente, levaram o revólver do segurança. Abordaram as pessoas lá, não deu certo, foram frustrados e foram embora. Só que o cara que fazia a manutenção do ar-condicionado continuou lá. E a gente chegou e já começou a entrevistar as pessoas, e esse cara justamente era um cara que a gente já começou, esse cara aí tá estranha a história dele, a gente começou a conversar, todo mundo no banco agia meio que de uma determinada maneira, esse cara tava meio que tranquilo, falando, enfim, a gente teve aquele tirocínio, né, que o pessoal fala, a gente já sacou, tem alguma coisa errada com esse cara aí. A gente começou a conversar com o cara e tal, levamos ele pra delegacia, foi feita, o delegado fez o interrogatório e tal. A gente teve apoio de outras unidades policiais que deslocaram para Balneário também, que trabalham especificamente com roubo, auxiliaram a gente. E no fim das contas foi apreendido o celular desse cara e foi feita a análise dos dados do celular. E dentro dessa análise tinha muita coisa relacionada ao roubo em si. E quem fez a análise desse celular fui eu na época. Então, daí várias outras diligências, fomos atrás de câmeras ao redor do banco, papapi, papapá e tal. Enfim, demorou um montão a investigação, como você falou, né? Vários meses, não me recordo exatamente quantos. E no fim das contas, apesar deles não terem levado nada, foi um caso emblemático e a gente conseguiu pegar todo mundo. A gente descobriu todos os envolvidos através da investigação. Foi um trabalho bem de polícia judiciária. O cara do ar-condicionado fez exatamente, tu lembra? Ele tava lá pra dar... Ele só franqueou a entrada. Ele só deixou... Porque ele realmente fazia a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. Só que já tinha envolvimento deles em outros roubos, né? Lá no Rio Grande do Sul, principalmente. Tanto é que eu lembro que tinha uma foto nesse aparelho de telefone celular dele que ele tirava uma foto, tava numa cama com bastante dinheiro, assim, algumas armas, e ele fez uma selfie, ele e um tio dele, se eu não me engano. E a gente foi lá e fez a busca na casa, e na casa tinha a mesma coxa na cama, a mesma cortina aparecia na janela. Então aquele negócio fala, foi um trabalho bem feito, deu certo, um trabalho de investigação que funcionou. E foi um dos momentos que eu me senti muito realizado como investigador, assim, foi um trabalho muito bem feito mesmo, que a gente não teve erro, também tudo deu certo, né, porque nem sempre você consegue todos os elementos para fechar uma investigação e solucionar um caso como esse. Mas ali deu tudo certo, teve a parte do tirocínio policial e do empenho também de todos os investigadores da época lá, o delegado foi muito bom também, foi muito legal essa investigação. Investigar é muito massa. Às vezes frustrante, mas é muito massa. Eu acredito também que exige para você conseguir fazer uma boa investigação o querer elucidar, né? Aquele senso de justiça. Isso ajuda demais, porque seu cérebro começa a pensar mais em soluções, né? No que pode ter. Eu via isso na época que eu investigava, se era um crime assim que mexia comigo de alguma forma, a minha performance nessa investigação era bem maior do que algum outro que não mexesse muito comigo. Não que eu deixasse de trabalhar, mas
Você dá um algo a mais, por exemplo, eu saí num domingo que eu podia estar de folga atrás de informação porque eu quis, ninguém pediu. É alguma coisa que quer muito aquilo. Sim. Diferente de alguns outros que você, vou fazer o que o delegado tá mandando aqui no dia a dia e já era. Mas é muito massa quando chega no final de uma investigação complexa e você dá cana em todo mundo. É, realmente. É maneiro. Então ninguém nunca tentou reagir contigo. Só fugir. Só fugir. A gente teve várias situações de fuga e aquelas reações assim, vai abordar, o cara dá uma acelerada ali na hora da abordagem, mas nada que tenha me colocado em risco, né? Sempre com as técnicas que a gente tem, eu consegui... alguma situação na tua folga, cara? De tu ver alguma situação ou... Não, de eu precisar intervir assim, não. Mas eu lembro de uma situação marcante que não era nem na folga, mas é quase como se fosse que retratou muito esse negócio que a gente estava colocando ali da diferença de quando você é policial. Eu tava num posto de combustível, tava em horário de trabalho, se eu não me engano, porque tava eu e um outro policial. A gente tava no posto de combustível pra pagar lá no caixa, não sei se a gente tinha tomado um café, eu não lembro exatamente. E a gente tava ali na fila, chegou um cara, bateu nas costas desse policial amigo meu, aí nós dois já ficamos... Aí o cara falou, você já me prendeu. Pô. Falou pro cara. Aí nós dois assim, caralho, e agora? Quer ser preso de novo? Daí o cara... Daí a gente, né, meio que... O cara só falou isso também, só a gente, não lembrava de você e tal. E depois eu fiquei pensando, falei, cara, e era um caso assim, se eu não me engano, era um caso Maria da Penha, né, que o cara ele não tinha a intenção de fazer nenhum mal pra esse colega meu, ou pra mim que seja, né, não tinha nenhuma intenção em fazer mal pros policiais em si. Mas se fosse um cara que tinha essa intenção, ele poderia, se é um cara que tá armado ali, ele ia me reconhecer, ele ia reconhecer o meu colega, e a gente não ia tá vendido ali, porque você prende muita gente, faz muita investigação. Da prisão, que era? Não. É que ele falou que foi um caso de Maria, tinha batido na mulher, não sei o que e tal, vocês tinha brigado com a mulher, discutido com a mulher, e saiu o mandado, porque era um mandado de prisão que tinha sido... mas enfim, então, aí você como policial, você começa, por isso que às vezes tem que ter o olho nas costas mesmo e tá sempre ligado no que tá acontecendo, porque isso não vai de forma alguma, zerar as possibilidades de acontecer alguma coisa, né? Fora da situação de trabalho especificamente. Então, o nosso dia a dia acaba sendo uma extensão, a gente tem que estar atento o tempo todo. 100% atento a todo momento, não tem como, né? Policial de folga, a gente tava comentando aqui, né, como mudou um pouco. Eu, quando saí armado na rua e agora saindo sem arma, né? Tu costuma andar sempre armado também? Sempre armado. Sempre armado, porque eu vejo que eu me sinto seguro assim, eu quero, se tiver uma situação, eu me sinto preparado pra agir. Porque o cara não quer perder pra ladrão, né? Exatamente, vai ser a maior vergonha da minha vida se um dia um cara conseguir roubar meu celular, furtar meu celular e eu tiver desarmado, não puder fazer nada. Então, pra minha segurança, acaba sendo uma responsabilidade maior, acaba sendo desconfortável, né? Às vezes quem quer ser polícia, o cara fala, anda armado o tempo todo mundo quer andar armado, mas o andar armado tem os seus bônus e tem os seus ônus também. Mas eu tô sempre armado porque eu quero ter a minha garantia. Já foi ameaçado alguma vez? Não me lembro, assim, de... Que bom. É meio chato. Imagino, já foi? Já fui. Na verdade, não foi diretamente a mim, né? Foi a equipe, né? Uhum. Que assim, eram uns pé de chinelo que tinha lá na cidade. Os traficantes, pé de chinelo que eu digo não eram chefes, né? Era uma biqueira. E a gente tava investigando lá um homicídio, enfim, a gente foi atrás de informações, enfim, a gente tava... Equipe nova na cidade, tava com sangue no olho. Aí veio um recadinho, assim, de um usuário, assim, falou, o pessoal lá da biqueira falou que
os dias de vocês estão contados, não sei o quê. Naquela, né? Daí a gente fica... Enfim, aí acabou que o cara mais antigo lá que trabalhava com a gente resolveu ir lá. Uhum. Qual é que é? Perguntar qual é que é. Foi lá na biqueira. E aí? Que história é essa? Fala a real. Não é bem assim, isso aí não aconteceu, não sei o quê. Aí eles fingiram, não fomos prender, não fomos nada. Só pra, tipo, tirar a satisfação. Às vezes eles falam entre eles também pra se vangloriar, né, de alguma coisa e tal. E realmente não tem realmente a intenção de fazer mal. Mas a gente sabe que muitos policiais acabam tendo que trocar tiro ou acaba até morto às vezes. Justamente situações em que o cara tá numa situação que ele não espera, não tá preparado, e a vagabundagem tá sabendo quem que é o cara, já teve uma situação anterior, e pegar o cara nessa situação realmente acaba sendo totalmente desproporcional, né? Você não vai, por mais preparado que você esteja, talvez você não consiga agir, né? Não dê tempo de agir. Mas isso que tu falou é verdade. Às vezes eles fazem pra entre eles ficar se achando ali. Uma vez eu tava analisando o celular de uma outra coisa, e dentro da conversa no grupo ali da vagabundagem, tinha uns falando, o delegado lá da delegacia e tal. Sei onde é que ele mora, sempre vejo ele na esquina aqui de tal rua, não sei o quê. Sabia onde é que o delegado tava. Alguém tinha que fazer a pinha dele. Daí um cara falou, eu faço. Se autorizar, eu faço a pinha dele. Os caras falando de fazer a pinha, matar o delegado. Nunca ninguém tentou nada e tal, mas aí fica aquela coisa deles querer mostrar que são brabos, que vão pra cima e tal, mas a gente sabe que pra criminalidade aqui em Santa Catarina, acho que não vale a pena, o custo-benefício não vale a pena, porque eles vão ter um retorno muito pior. Alguns lugares que o negócio já degringolou, como Rio de Janeiro, alguns outros lugares, São Paulo, algumas regiões, beleza, mas aqui em Santa Catarina ainda é tudo muito... Todo mundo sabe onde encontrar todo mundo, então... Se acontecer alguma coisa em tal lugar, vai vir... Não é só os policiais daquela cidade que vão contra o cara. É o policial do estado inteiro. Do estado todo, Morreu um polícia... a gente sabe que a criminalidade, de modo geral, aqui... Aquele de Criciúma, tu tava, não, né? Não. Eu não estava na Core, eu não estava na Core na época ainda, né? Cobra foi atrás, né? Não tava. A criminalidade tem meios de confrontar com a polícia se eles quiserem. Criminalidade tem bastante armamento, tem bastante dinheiro. A gente que trabalha com crime organizado consegue visualizar isso, mas realmente eles não têm ainda a disposição de confronto com a polícia, porque é isso que você falou. Ainda para eles não é negócio, né? Tá trocando tiro com a polícia aí. Show de bola. Temos aqui com 1h40 de entrevista já. Então porque passou, passou rápido. Passou rápido pra caramba, cara. Agora eu vou encaminhar para o quadro do Café com a Polícia chamado Tiro Rápido. Não sei se você já deu uma olhada. É tipo um bate-bola, jogo rápido. Vou fazer uma pergunta, né? Vou falar uma frase, você completa ou responde com uma palavra. Beleza. No máximo uma frase, né? Não precisa explicar. Tá, vamos lá. Fechou? Bora lá? Deixa eu trocar aqui. Polícia missão. Ser policial é ser... Corajoso? O que eu mais gosto da polícia é... Estilo de vida. O que eu menos gosto na polícia é... Pouca estrutura. Falta de estrutura, né? Um motivo para ser policial. Realização pessoal. Um motivo para não ser policial, se fosse falar para alguém. Perigo. Investigar é... Cara, essa é difícil. Investigar... Colocar é difícil, não sei, eu não sei, pra investigar não sei. Me pegou nessa aí. Investigar sabe, vamos lá. Policial bom é policial? É policial que faz o trabalho do jeito que tem que ser feito. Bandido bom é bandido? Preso. Muito bem, passou pelo tiro rápido, não. Acabou. Foi boa. O investigar eu não costumo falar, eu inventei agora, na hora. As outras eu costumava... Investigar é difícil, né, Investigar é massa. Trabalhoso é massa. Pois podia ter falado dessa. Investigar é massa. Investigar é legal. Antes de eu ir pra parte final do programa, tem alguma coisa que você queira falar que a gente não falou aqui? Ou basicamente... Eu acho que foi tudo... Talvez
teriam coisas que a gente poderia falar mais, né? Mas o nosso tempo é o tempo que nós temos. Quem sabe numa outra oportunidade a gente retorne. Colocar aí, pessoal que tem interesse em me acompanhar aí, eu tenho um trabalho nas redes sociais, que tô reativando agora em 2024, aqueles projetos Professor de física, hein, pessoal? Eu falei lá de concurso, né? Eu fui professor de física. Pessoal que se prepara para PRF, muitos me conhecem, às vezes na academia, vou dar aula lá e falar, já tive aula com você de física, né? Então, eu tenho vários projetos aí agora para o ano de 2024, o meu curso de física específico para o concurso da PRF, né? Então, quem tiver interesse aí, até o final do ano vai sair esse curso, que eu já estou engambelando ele já há algum tempo. E no meu Instagram, no particular ali, Juliano Brojo, quem quiser seguir, né? Eu coloco dicas ali de tudo isso que eu falei, né? Desse desenvolvimento que eu tive ao longo de várias etapas que eu fui passando na minha vida e que eu fui adquirindo experiências e eu vi que, como eu falei antes, a gente consegue treinar algumas coisas. Então, para o cara que tem o objetivo numa área específica, ou quer ser policial, para um grupo de operações especiais, dá para trabalhar essa mentalidade. E eu tenho vontade de ajudar as pessoas que querem ser ajudadas nesse sentido. Então, eu tenho colocado ali conteúdo nesse sentido também, de ajudar as pessoas que querem se dedicar, que têm vontade de ter uma mentalidade de... Eu digo assim, que eu chamo de mentalidade de combate, mas pra vida, sabe? Não só pra polícia. Usar isso que a gente tem, de estar sempre ligado, de estar sempre atento, de estar sempre querendo resolver as coisas, de ser proativo na sua vida de modo geral. Eu tento usar isso como mentalidade minha e tenho tentado passar nas minhas redes sociais ali também. Sigam Juliano Brojo, com 2 Gs. Brojo. Vou deixar na descrição do vídeo para ajudar melhor. Vocês. Sigam ele lá, você que vai fazer um concurso policial que exige física, PRF aí. PRF. É um deles. Alguns bombeiros, alguns concursos para bombeiros, assim, alguns específicos da parte de perícia também tem física. Tem que ser um pouco doente pra gostar de física, não? Eu acho que tem que ser um pouco maluco, né? Mas todos nós temos um pouco, né? Talvez eu tenha um pouco mais. Talvez um pouco mais. E também, te agradecer aí pelo espaço, né? Inclusive foi através justamente desses vídeos que eu tenho colocado que um conhecido em comum nosso, né, viu um vídeo desse, falou de você, Joãozinho, super gente boa, fez o meio de campo aí e eu tô aqui, muito feliz mesmo, cara, de poder mostrar um pouco da minha trajetória e passar pro pessoal, né, o que a vivência que eu tenho. E às vezes a gente tem muita coisa que a gente quer falar e a gente não tem o meio certo para falar. Né? Então eu tô encarando isso aqui como uma oportunidade também para poder mostrar para quem quer, quem tem interesse, né, as coisas que eu tenho para falar e que eu posso ajudar de repente. Porque tem muita pessoa que também precisa de ajuda e às vezes não tem o cara para ajudar. Né? E de repente se esse cara que precisa de ajuda for você e o cara que pode ajudar sou eu, aí fechou, dá tudo certo. Cara, falando bem sincero, não é porque tu tá aqui convidado, mas tu é um cara que se expressa bem. É só fazer um trabalho consistente ali na rede. Você já fazia, né? Deu uma paradinha, agora voltou. Eu acredito que é só você pegar o teu formato ali de conteúdo, porque conhecimento e capacidade de se expressar tu também. Então é o cara que fala bem. Então eu acho que vai dar tudo certo. É isso aí, nisso que a gente confia. Vai dar certo, valeu, João. Para finalizar, Juliano, eu sempre peço para o convidado dar um recado para quem deseja ser policial um dia. Às vezes até um garoto lá, tá com seus 16 anos, pensa, um dia eu quero ser policial. O que você tem a dizer para ele? O que você tem a dar de dica para essa pessoa? Eu sou suspeito para dizer, porque como eu falei, né, eu já tinha uma história, eu tinha uma preparação, inclusive uma carreira construída financeiramente. Eu estava bem na carreira que eu tinha, mas quase como se fosse um chamado mesmo, assim, cara. Parecia que tava faltando alguma coisa? Parecia que tava faltando alguma coisa e eu não sabia exatamente que essa coisa era a polícia. Eu sabia que era alguma coisa. E talvez a conspiração do universo aí me levou a fazer um concurso na área policial. E assim, apesar de vários problemas que a polícia tem, eu vejo, existem, são reais.
Eu enfrento esses problemas todos os dias, de estrutura mesmo, eu digo, né? Você sabe muito bem disso. Mas eu me realizei como policial, sou feliz profissionalmente como policial e consigo agregar outras coisas à minha vida sendo policial também. Então, pra quem de repente tem essa sensação, às vezes o cara é diferente de mim, né? Ele justamente tem lá de criança, o cara já quer ser policial e tal. Cara, não tem segredo. Pra ser policial hoje tem que estudar bastante, é óbvio, porque o concurso... Não adianta só ser brabo. Não adianta só ser brabo, né? Então, é um estilo de vida, né? Ser policial, realmente o cara tem que ter algumas coisas que são exclusivas da polícia, que outras profissões não têm, né? Mas estuda bastante, pratica atividade física, se alimenta bem, cuida da sua parte emocional, se você quer ser... de repente fazer um curso de operações especiais, né? Na medida do possível, cuida do espiritual também, sempre conversar com o cara lá em cima pode ajudar também, é mais ou menos por aí. É como tudo na vida, né? É só seguir o caminho, quer ser policial, vai ser policial, cara, quer ser qualquer outra coisa, tá aí, o mundo tá pra todo mundo. Com certeza, e o mais importante, no intervalo dos estudos, assista o Café com a Polícia pra dar aquela motivada. Boa, isso aí. Juliano, obrigado pela presença aqui no Café com a Polícia, meu velho. Valeu, Cauã. Obrigado. Demais. Obrigado pela oportunidade, cara. Você que veio até aqui, comenta aqui embaixo, vim até aqui e o que achou da entrevista. Não esquece de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal. Vou deixar as redes sociais do Juliano aqui na descrição do vídeo para você segui-lo lá, trocar uma ideia, manda uma mensagem para ele lá também, se tem dúvida, etc. Manda lá que eu tenho certeza que ele vai receber bem você lá. E também não se esqueça de conferir os pacotes de simulados do Projeto Caveira, que é nosso patrocinador oficial, a melhor plataforma de simulados para concursos policiais, na descrição do vídeo. Vai lá, beleza? Essa foi a entrevista de hoje. Muito obrigado pela atenção. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.